Ok, irmãos, vamos então deixar a Bíblia aberta em Gênesis 8, de 6 a 14. Eu disse a vocês, nos sermões anteriores, que esse trecho de Gênesis 8, que vai dos versículos 1 até o 19, é um trecho que apresenta 3 movimentos de Deus na salvação daqueles que estavam na arca. Eu disse isso para vocês. Eu disse que o primeiro movimento abrange o escoamento da água, que vai dos versículos 1 até que abrange os versículos 1 a 5. O segundo movimento vai dos versículos 6 a 14. E nós lemos esse trecho do segundo movimento, que se chama O Surgimento da Terra Seca. E eu li agora há pouco esse texto, e eu quero explicar para vocês esse texto, o surgimento da terra seca. É o segundo movimento de Deus na salvação daqueles que estavam dentro da arca de Noé. E o terceiro movimento, que estudaremos na próxima oportunidade, se Deus permitir, é o desembarque, que abrange os versículos 15 a 19, a parte final aí desse trecho maior. Depois nós temos aí alguns versículos no finalzinho, acontecimentos gerais após o dilúvio, mas basicamente o capítulo 8 tem esses 3 movimentos. Hoje então, nós vamos ver o surgimento da terra seca. É esse o trecho que nós veremos hoje aqui, que abrange os versículos 6 até o 14, como eu já mencionei. Os irmãos vão ver que olhando para o versículo 5 e o versículo 14, nós percebemos que se passaram cerca de 5 meses para que a terra se secasse totalmente. O versículo 5 diz: e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Então, os picos das montanhas apareceram no primeiro dia do 10º mês. E o versículo 14 fala da terra totalmente seca no dia 27 do 2º mês do ano seguinte. Então, passaram-se 5 meses até que a terra se secasse de todo. E nós percebemos que antes da terra se secar de todo, houve esse escoamento da água lento, que nós estudamos já no comecinho do capítulo, e nós percebemos que quando Noé nota, de acordo com a nossa leitura de 6 a 14, quando Noé notou que aquele imenso cataclisma tinha passado, ele realiza alguns atos para verificar se a terra estava realmente seca. Então, esse trecho de 6 a 14 mostra esses atos de Noé na verificação das condições da terra depois do dilúvio. São atos estratégicos, são atos inteligentes. Noé é um homem experiente, é um homem inteligente, e ele realiza alguns atos para garantir que o seu desembarque seja um desembarque seguro. Então, nós vemos nos versículos 6 a 14, nós percebemos 3 ações de Noé. Noé solta 2 pássaros. A primeira ação é a soltura de um corvo. A segunda ação é a soltura de uma pomba, e a terceira ação é a remoção da cobertura da arca. Ele realiza esses 3 atos e vai verificando assim aos poucos se a terra já estava seca. Então nós vamos caminhar observando esses 3 atos de Noé. O primeiro ato de Noé, a soltura do corvo. E isso está nos versículos 6 e 7. Nós vamos ver nos versículos 6 e 7 como ele fez isso. Depois veremos a soltura da pomba, nos versículos 8 a 12.
É um trechinho um pouco maior, que fala da soltura da pomba. E por último, a remoção da cobertura da arca nos versículos 13 e 14. Então, é um texto fácil de entender. Ele não tem grandes desafios hermenêuticos. Ele não tem grandes problemas, grandes nós doutrinários para serem desatados, não. É um texto simples de entender, tem algumas coisinhas que ficam um pouquinho obscuras na narrativa, mas nós vamos tentar clareá-las hoje aqui, na nossa exposição, e os irmãos então certamente vão entender o texto um pouquinho melhor. Um texto como este aqui, um texto facinho como esse aqui, e um texto narrativo como este aqui, não é um texto muito fácil de apresentar na forma de um sermão. Por quê? Não é muito fácil apresentar na forma de um sermão, porque nós não encontramos aqui nesse texto, pelo menos não a flor, não na superfície dele, nós não encontramos lições éticas ou doutrinárias para os cristãos do século 21. Eu não posso chegar para vocês e dizer para vocês, olha, aprendam a soltar corvos, aprendam a soltar pombas, aprendam a arrancar coberturas. Não existe como fazer isso. Não há como aplicar esse texto diretamente na vida de vocês. Então existe um exercício que o pregador às vezes tem que fazer diante de um texto como esse. Ele tem que primeiro crer que a palavra de Deus é totalmente aplicável na vida das pessoas, seja que pedaço for. Inclusive uma genealogia, é possível pregar numa genealogia. Bom, eu já preguei aqui em genealogias aqui algumas vezes. É perfeitamente possível pregar em genealogias sem forçar o texto a dizer o que ele não diz. Esse é o desafio. É ensinar esse texto, tirar lições dele, tirar lições desse texto, sem fazer ele dizer o que o autor nunca quis que ele dissesse. Isso é complicado. Como fazer isso? Como nós podemos extrair lições aqui para a nossa vida de um texto como esse que nós lemos? Isso me torturou durante a semana inteira. Porque a semana inteira eu pensei, o que eu faço com esse texto aqui? Eu vou pular. Pegar um texto que tenha lições mais fáceis. Porque o texto é fácil de entender, mas ele não tem uma aplicação direta, automática, ele não é fácil dar esse salto, né, da narrativa para a vida prática das pessoas hoje. Não há como fazer isso. Então, uma das formas de tentar descobrir isso é você imaginar, mas não imaginar só inventando, não é isso, não é inventar, mas você imaginar à luz dos elementos presentes no texto, o que o autor bíblico quis criar na cabeça dos leitores originais. O que os leitores originais, que impressão o escritor Moisés quis criar no coração de quem leu esse texto pela primeira vez, lá no deserto, indo para a terra prometida. Quando aqueles leitores leram isso pela primeira vez, o que Moisés queria que acontecesse dentro deles? Então, uma das formas de extrair o sentido vivencial do texto é esta: é tentar descobrir, por elementos presentes aqui, a maneira como essas coisas estão presentes numa narrativa simples, de fácil entendimento como essa. Bom, eu vou explicar o texto para os irmãos. Nós vamos caminhando juntos comigo pelo texto. Vou explicando o texto para vocês. No final, eu vou fazer as aplicações, mostrando o que parece ser aquilo que Moisés quis criar no coração das pessoas que leram o texto pela primeira vez, lá ao longe, aquele povo, quando estava caminhando para Canaã, o povo liberto do Egito, quando leu esse texto pela primeira vez, o que isso criou no coração deles. E é a partir daí, então, tentar tirar lições importantes para a vida dos irmãos, que é o que importa. Importante que os irmãos saiam da igreja com algumas lições no coração, porque amanhã a vida continua.
Todos nós temos lutas para enfrentar. Todos nós temos erros para corrigir. Todos nós temos lições a aprender. E de que forma esse texto ajuda cada cristão a melhorar como cristão e a lidar com as coisas que se apresentam diante de nós aí no dia a dia. Bem, vamos ver o primeiro ato de Noé, a soltura do corvo. Está aí nos versículos 6 e 7, a soltura do corvo. Veja aí o que diz o texto fala assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Os irmãos sabem, a arca tinha uma abertura no alto dela. Ele abriu essa janela, e o texto diz, e soltou um corvo. É importante notar que já nos dias de Noé, havia uma distinção entre animais e aves puras, ou puros e impuros. Tanto que as orientações de Deus relacionadas ao colocar os animais na arca envolvia isso. Trazer animais puros e animais impuros. Os animais puros, 7 pares. Animais impuros, 1 par somente. O corvo, nós aprendemos depois, na lei de Moisés, aí especificamente em Levítico 11, capítulo 11 de Levítico, nos versículos 13 a 15, nós aprendemos que o corvo era uma ave considerada impura. Ou seja, o corvo não servia para a realização de sacrifícios e o corvo não servia para comer. Era uma ave impura. Então, Noé não poderia usar o corvo para realizar um gesto de adoração por meio de uma oferta queimada, como ele fez ainda na sequência aqui, no capítulo 8, nós aprendemos que Noé ofereceu holocaustos sobre o altar, no versículo 20 o texto fala isso. Mas ele não podia usar um corvo para fazer isso, porque o corvo era um animal, era uma ave impura, de acordo com Levítico 11. E também o corvo não podia servir de alimento. O corvo também era considerado impuro. Nunca coma um corvo. O corvo na Bíblia é um animal impuro. Não sei que gosto tem um corvo, mas enfim, o corvo é uma ave de rapina. Então, por isso, era proibido se alimentar também do corvo. E o texto diz, então, na sequência, o texto diz assim, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. E é esse pedacinho do versículo que é um pedacinho obscuro. Porque nós não sabemos ao certo, nós não sabemos com precisão, o que significa essa expressão, que ele ia e voltava. Existem versões do Antigo Testamento, a Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, o nome da tradução grega do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Quando traduziram o Velho Testamento para o grego, o nome dado a essa obra, a tradução grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, o nome dessa obra é Septuaginta. É a versão dos 70, por isso se chama Septuaginta. Dizem que 70 tradutores realizaram esse trabalho num tempo recorde. E aí tem esse nome, a Septuaginta, a tradução dos 70. Na Septuaginta, é dito nesse versículo que o corvo não voltou. Essa expressão, então, ia e voltava, tem um outro sentido. Ele não voltou. Uma outra versão, a versão siríaca, e também a Vulgata Latina, que é a tradução do hebraico de São Jerônimo para o latim, também diz que o corvo não voltou. Ele soltou o corvo e o corvo não voltou. O que significa então a expressão ia e voltava? A expressão ia e voltava, no versículo 7, significa que o corvo ia e vinha no sentido de ficar
voando por aí. Lembrem-se, os cumes dos montes estavam secos. E o corvo, então, ele ficava voando para lá e para cá. E também, na sequência do texto, não é dito que o corvo, não é dito, pelo menos expressamente, que esse corvo voltou. Parece que esse corvo, e é importante talvez observar isso, parece que esse corvo, sendo uma ave de rapina, ele foi solto, aproveitou a liberdade, tanto tempo, né? 1 ano dentro da arca, ele aproveitou a liberdade, voou mundo afora, ficava voando de monte para monte, para lá e para cá, e aí a dificuldade que ele encontrava de alimentação, talvez fosse suprida, ele sendo uma ave de rapina, talvez fosse suprida por cadáveres, que ainda estavam boiando por ali. Nossa, que nojo! É uma ave de rapina. Então talvez ele se alimentasse desses cadáveres ainda flutuantes. Então o fato dele não voltar, como parece que foi o que aconteceu, dele ficar apenas voando de lá para cá, sem voltar para a arca, parece que isso não deu a Noé uma segurança muito grande para ele poder dizer, não, as águas já baixaram. Porque o corvo poderia fazer isso. Ele poderia se alimentar de carne podre, enquanto que um outro pássaro não poderia fazer isso. Agora, o que é interessante notar é o seguinte: Noé sabia que era arriscado soltar um animal naquela altura sem ter certeza absoluta das condições lá fora. Ele então soltou um corvo por quê? Porque o corvo era um animal impuro, era uma ave impura. E ele podia então abrir mão desse tipo de animal, porque não precisaria tanto desse animal como precisaria dos animais puros, das aves puras depois. Eu fiz um resuminho aqui que eu vou ler para vocês. Coloquei assim, vejam como eu tentei resumir esse trechinho aqui, que não é um trecho difícil, é um trecho fácil, mas eu quero que os irmãos guardem isso na mente de vocês para entenderem melhor os 2 versículos. Vejam aqui a estratégia de Noé. Coloquei assim, num paragrafinho que eu escrevi. Diz assim: como era arriscado soltar uma ave pura, isto é, uma ave útil para os sacrifícios. Não queria colocar em risco aves úteis para o sacrifício, ou para os sacrifícios. Uma vez que Noé não sabia se havia risco muito grande, ele decidiu soltar uma ave impura. Pensou, se é para abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão de algo que não serve para adoração. Eu vou abrir mão de algo que não serve para o culto. Eu vou abrir mão de algo que não serve para o serviço de Deus. Se eu perder o corvo, eu não perdi muita coisa. Porque a prioridade é manter um animal, entre um animal puro e um impuro, é manter um animal puro, que é útil para adoração e até para alimentação. Então ele decidiu soltar uma ave impura, isto é, o corvo. Se esse corvo voltou ou não à arca, é difícil definir. A linguagem aqui não deixa isso claro. Parece, no entanto, que num dado momento, o corvo não voltou. Noé sabia, porém, que sendo uma ave de rapina, o corvo podia sobreviver com restos mortais que estivessem ainda flutuando. Nós temos que pensar que os homens do dilúvio não foram sepultados. Eu não sei, a Bíblia não fala abertamente qual foi o cenário que Noé encontrou quando saiu da arca. Mas talvez uma das primeiras profissões que Noé teve que exercer depois que saiu da arca tenha sido a de coveiro. Porque eu imagino o que ele encontrou. Claro, vamos pensar, mas acho que esses homens foram levados também pelas correntezas, é claro, né? Aqueles cadáveres foram levados pelas correntezas, desapareceram, enfim. Talvez, mas todos, não sabemos. Talvez o cenário, quando Noé saiu da arca, eventualmente ele encontrasse ainda cadáveres ali, espalhados aqui e acolá, e esse corvo podia sobreviver com os restos mortais ali, que estivessem ainda flutuando. Por isso ele decidiu também, e aí vem a segunda parte, ele decidiu também soltar uma pomba. E aí vem o segundo ato de Noé. O segundo ato de Noé é a soltura da pomba.
Veja então aí os versículos 8 a 12. Nos versículos 8 a 12 nós entendemos o segundo ato de Noé. O primeiro ato de Noé, a soltura do corvo, uma ave impura, que não servia para sacrifícios. Quando os israelitas leram esse texto no deserto, eles lembraram disso. Nós estamos querendo ler o texto como os israelitas que leram o texto pela primeira vez. Quando eu leio aqui, soltou um corvo, o corvo não voltou, isso não diz muita coisa para mim. Aqui como brasileiro, no século 21, na igreja aqui. Isso não diz muito para mim. Mas para um israelita, isso dizia algo mais do que diz para mim hoje. Dizia, Noé soltou uma ave impura e preservou as aves puras. E isso deve ter algum significado didático, deve ter algum significado importante para nós ainda nos dias de hoje. Mas vamos seguir nos atos de Noé, o segundo ato, prestem atenção. Diz assim, depois soltou uma pomba. Já a pomba, na mentalidade do judeu no deserto, que estava lendo esse texto aqui, quando caminhava lá para Canaã, a pomba era uma ave pura. As pessoas podiam usar a pomba para sacrifícios. Lucas 2:24 fala que, depois que Jesus nasceu, os pais de Jesus ofereceram ali sacrifícios de purificação, num ritual de purificação, e esse sacrifício envolvia pombinhos. Além disso, em Levítico 1:14, 5:7, 14:22, nós aprendemos que a pomba era uma ave que podia ser usada nas ofertas queimadas. Então, a pomba era uma ave útil para os sacrifícios, diferente do corvo. Quando nós vemos o versículo 20, o texto diz, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Essas aves limpas, talvez houvesse entre elas pombos. Não esse aqui, que esse aqui conseguiu escapar. Esse aqui o texto fala que voou e deve ter lembrado, eu sou uma ave limpa, deixa eu cair fora porque é arriscado ser uma ave limpa nesse mundo. Então, essa ave não voltou, foi esperta, mas os outros pombos, foram oferecidos aqui por Noé, nesse holocausto que ele fez aqui quando saiu da arca. Então, quando se criava na mente do judeu a figura da pomba, o que vinha diante dos seus olhos era um contraste com o corvo. O corvo eu não posso oferecer, o pombo eu posso oferecer. Agora sim, então, Noé tendo um pouco mais de segurança, Noé então solta uma pomba, para ver, versículo 8, se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, diz o texto, não achando onde pousar o pé, aqui nós vemos que a pomba não consegue encontrar morada em lugar nenhum. Ela não consegue encontrar um lugar para fazer seu ninho. Ela não consegue descansar. A pomba não encontra alimento, não há alimento para ela. E ela então, percebendo que não há alimento, diz o texto, não tendo condições de pousar o pé, ela não é uma ave de rapina, ela não pode fazer seu ninho na lama, ela não pode comer cadáveres, não havia o que ela pudesse comer. Então ela tornou para ele, para a arca, a pomba voltou, porque as águas cobriam ainda a terra. Sabe-se lá onde estava o corvo nessa altura. Corvo ninguém sabe, não tem mais notícias, né? O corvo caiu no mundo, sumiu. Mas a pomba não encontrou um lugar onde ela pudesse descansar, fazer o seu ninho, se alimentar. Ela não encontrou condições disso lá fora. Noé estendeu a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca, diz o texto. E aí ele prossegue o versículo 10 dizendo, esperou ainda outros 7 dias,
E notem, o texto já disse no comecinho do capítulo 8 que a água estava escoando, a água estava indo embora. Ele esperou outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, diz o texto, aqui parece que a pomba encontrou algum lugar para pousar lá fora, depois desses 7 dias. E o texto fala que ela voltou e ela trazia no bico uma folha nova de oliveira. No biquinho dela, uma folhinha pequenininha de oliveira. Os cristãos antigos gostavam dessa figura. Esse aqui é um dos temas principais da arte cristã primitiva. A arte cristã antiga gostava de pintar essa figurinha. Noé na arca e a pombinha chegando com um raminho no bico. As pinturas nas catacumbas de São Calixto, em Roma, gostam de retratar esse momento. A pombinha chegando com um raminho no bico, e aí Noé recepcionando essa pombinha com um raminho de oliveira no bico. Agora, quando nós lemos esse texto, isso traz em nós uma imagem bonita, traz em nós uma imagem, até certo ponto, até um tanto comovente, a pombinha chegando com esse raminho na boca, ou no bico. Pomba não tem boca, né? Pomba tem bico, então ela chega lá com o raminho no bico, e Noé a recebe. Mas, quando o judeu, naqueles dias, naqueles tempos, na antiguidade, ouvia falar da oliveira, algumas ideias vinham à sua mente, que não vêm à nossa mente hoje. Alguns pensamentos surgiam na mente do judeu antigo, quando ele ouvia falar a palavra oliveira, ou ramo da oliveira, ideias, noções, pensamentos, que não vêm à nossa mente hoje. E que pensamentos vinham à mente do judeu antigo quando ele lia uma expressão como essa: a pombinha voltou com um ramo de oliveira no bico. O que surgia na mente do judeu antigo, do israelita na antiguidade? O israelita na antiguidade, ele faria alguma conexão automaticamente. Isso faria com que ele fizesse uma conexão, por exemplo, com o óleo de oliveira que supria o candelabro, o óleo de unção do tabernáculo que ungia o tabernáculo e os seus utensílios e os seus móveis, de maneira que na mente do israelita antigo, a oliveira estava relacionada com coisas que agradavam a Deus. O que era ungido pelo óleo da oliveira, o que era ungido pelo óleo procedente do fruto da oliveira, eram coisas que agradavam a Deus. Então, para o israelita, quando ele lia isso, mostrando que as oliveiras estavam brotando, isso se relacionava diretamente com a seguinte ideia: Deus está novamente sereno. Algo que agrada a Deus está brotando nesse mundo castigado. Algo que agrada a Deus está florescendo de novo nesse mundo amaldiçoado. Ou seja, a ira de Deus passou. A ira de Deus acabou. Se Deus ainda estivesse irado, Ele não iria fazer brotar novamente essas coisas de que Ele tanto se agrada. Deus está em paz. O coração de Deus foi apaziguado. Não há mais ira no coração de Deus. Ele está fazendo as oliveiras brotarem. Aquilo que produz o óleo que o agrada está brotando novamente. As oliveiras estão nascendo. A ira de Deus passou. Noé pensou isso? Não sabemos. Os israelitas da antiguidade pensaram isso? Certamente pensaram. Fizeram essa associação entre a oliveira e o fato de Deus
ter apaziguado a sua ira. E o texto prossegue. O texto diz no versículo 11, à tarde voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Versículo 12, então esperou ainda 7 dias, mais 7 dias, e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Agora, parece que as condições do mundo estavam realmente mais seguras. A pombinha não voltou mais, ela podia voar livremente, não havia mais perigo algum. Noé é bastante paciente, hein? Ele solta um pássaro, espera 7 dias, solta de novo, espera mais 7 dias, e vai aí lentamente realizando esses testes para saber se pode sair da arca. Mas é curioso porque o fato da pomba não ter voltado mais, não fez com que ele abrisse a porta da arca. Ele é muito comedido. Noé é muito cauteloso. É interessante ver isso nos homens de Deus. Os homens de Deus não são afoitos. Eles são serenos, eles pensam, eles refletem. Vamos abrir a porta? Não. Vamos fazer mais um teste. Mas já fez tanto teste, vai soltar o que agora? Um elefante? Não. Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco, não sabemos. A terra foi totalmente inundada, foi um imenso cataclisma, não sabemos como as coisas estão lá fora. Nós temos que ter uma segurança maior. Percebemos isso aqui. Então, o texto passa para o terceiro ato de Noé. E o terceiro ato é a remoção da cobertura. Vejam aí o versículo 13, estamos acabando aqui o texto. Diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, sabe o que é isso aqui? Ano novo. Primeiro dia do primeiro mês. É o primeiro dia do primeiro, é o Réveillon de Noé. É o Réveillon da humanidade toda. A humanidade inteira numa arca vai celebrar o Réveillon. É o Réveillon da humanidade. Foi o Réveillon mais feliz da história do mundo, esse Réveillon. No dia primeiro do primeiro mês do ano 601. Foi quando toda a humanidade celebrou junta um Réveillon. Não teve fogos de artifício, não teve banquete de ano novo, Noé não se vestiu de branco, não era supersticioso, nem de amarelo, nem de nada, nada disso, mas foi o Réveillon mais festivo da história da humanidade. O dia 1º do primeiro mês do ano 601 da sua vida. E o texto diz: as águas se secaram de sobre a terra, ou seja, a terra estava enxuta. Nós vamos ver aqui na sequência, não totalmente ainda, mas ela já estava bem seca já, enxuta, não totalmente, mas já bem seca. Então, diz o texto, Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Por que ele teve que fazer isso? Porque enquanto ele olhava pela janela, ele podia ver ao longe. Mas a cobertura estava no meio da arca. Ele não conseguia olhar perto dele. Ele não conseguia olhar para baixo. Ele poderia pela janela olhar ao longe, mas não podia olhar ali ao redor mesmo da arca. Não podia fazer isso. Para fazer isso, ele teve que remover a cobertura da arca. E foi o que ele fez. Ele então dá esse passo, ele remove a cobertura da arca e olha. E olhou, diz o texto, e eis que o solo estava enxuto. Vou sair agora, comemorar, 1º de ano. Não, ele não faz isso. Mais uma vez, o homem de Deus, comedido, paciente, sereno, um homem que reflete, que pensa, que espera. Versículo 14 diz que ele esperou 27 dias. Fico imaginando a impaciência dos seus parentes ali dentro da arca. Noé, você vai matar a gente aqui, a gente não aguenta mais, a gente quer sair, sair um pouquinho, é ano novo, ano novo, queremos sair lá fora. Não, nós vamos esperar mais 27 dias, ele espera mais 27 dias,
diz o texto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Certamente, quando ele olhou de cima da arca, aos arredores, ele percebeu que ainda não dava para sair. Talvez muita lama, não tivesse água, talvez não tivesse tanta água, mas talvez muita lama. Ele percebeu talvez que aquilo iria atrapalhar a saída dos animais. Nós não sabemos que avaliação que ele fez. Mas ele olhou ali, próximo da arca, tendo removido a cobertura, e percebeu, não, está seca, a água foi embora, mas não dá para sair ainda. Vamos aguardar a terra secar, para que nós possamos sair, não somente nós, mas também os animais. Muitos dizem que os animais na arca eram filhotes, o que explica porque couberam tantos animais. Talvez Noé não tenha levado um elefante adulto, mas um casal de filhotes de elefante. Tinha dinossauro na arca. Há estudiosos da Bíblia, há pessoas do ramo, da área do criacionismo, não, cristão, que dizem, olha, havia dinossauros na arca. Mas como é que você coloca um tiranossauro rex na arca? De que forma? Tudo bem, eu até concordo que é dinossauro na arca, sem problema nenhum. Não tenho nada contra os dinossauros ficarem na arca. Mas se estivessem na arca, eram filhotes. Não eram dinossauros gigantescos que tomariam a arca inteira para eles. Girafas, tudo filhotinho. Tudo filhotinho. Então, Noé avaliou, olhou lá para fora e viu, olha, não dá para sair ainda, está seco. Mas a situação, da forma como está, requer que esperemos um pouco mais. E aguardou então 27 dias para abrir a porta da arca e para sair, que é o que nós veremos no próximo sermão. Versículo 5 fala que Deus disse, sai da arca. Chegou o momento de sair então, e aí ele sai, é o desembarque, que nós não vamos ver hoje. Mas se nós olharmos, se nós compararmos o versículo 7 e 11, com este versículo que nós lemos, o 8:14, veja o 7 e 11, você então tem uma noção muito clara de quanto tempo Noé ficou dentro da arca. Será que você aguentaria isso? Bom, você não teria muita opção. Mas veja aí o que diz o capítulo 7, no versículo 11, que fala o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Veja aí, no dia 17 do mês 2 do ano 600. Nesse dia o dilúvio começou. Agora, no 8:14 nós aprendemos que aos 27 do segundo mês do ano 601, nós aprendemos. Ou seja, Noé e sua família ficou dentro da arca 1 ano e 11 dias. Difícil, hein? Você ficaria 1 ano e 11 dias rodeado por bichos, animais terríveis ali. Bem difícil, 1 ano e 11 dias dentro da arca. Estava certamente com muita vontade de sair, mas nós vemos aqui a sua cautela, o seu cuidado, essas narrativas essa narrativa do capítulo 8 até o versículo 14 é uma narrativa muito lenta, muito lenta. Meses e meses são narrados, são abrangidos nessa narrativa aqui. São poucos versículos que cobrem um período muito longo, porque a história é narrada mostrando a lentidão com que a coisa aconteceu. O dilúvio foi rápido, em 40 dias toda a terra foi inundada e tudo foi destruído. Mas o fim do dilúvio foi lento, foi devagar, aconteceu aos poucos. Noé teve que ser muito paciente, perseverar, até que pudesse, enfim, sair da arca. Ele faz isso, o versículo 15 fala que ele faz isso, ele sai com toda a sua família e com os animais, e ele então, o primeiro ato que ele realiza é um ato de adoração. A ira de Deus havia passado, Noé estava em paz, Noé estava seguro, e ele então adora a Deus agora. Muito bem, esse é o texto que tínhamos que aprender.
as questões ligadas ao significado das coisas mencionadas aqui, eu apresentei aos irmãos. Então, os irmãos têm uma noção um pouco mais clara de como entender essa narrativa aqui, aqueles pontinhos que são pontinhos mais complexos ou mais obscuros, os irmãos saberão agora, daqui para frente, os irmãos saberão como interpretar, como ler, como entender. E aí, o que surge diante de nós agora é um grande desafio. E o grande desafio é o seguinte: tudo que foi escrito para o nosso ensino, diz o apóstolo Paulo. Tudo. E aí vem a grande pergunta: o que eu faço na vida prática com esse texto aqui? Alguma sugestão? O que fazemos? Aprendi que tem que ser paciente para sair da arca. Ok, a boa lição. Temos que ser pacientes, aguardar as provas. Isso realmente é uma grande lição. Isso realmente é algo que parece muito nítido aqui no texto. Quando nós estamos numa situação em que Deus nos coloca, uma situação que parece um claustro, uma clausura, e não podemos sair, realmente a lição de Noé parece ser bastante evidente aqui. Temos que ser pacientes, temos que aguardar, temos que esperar. Mas eu não aguento mais o cheiro desse elefante. Eu não suporto mais o rugido desse leão. Eu não aguento mais o ganido desse cachorro. Eu quero sair daqui. Essa situação está se prolongando demais. E nós aprendemos realmente com Noé que situações semelhantes a essa, em que nós nos sentimos enclausurados e presos e não conseguimos escapar, nós temos que ser pacientes, temos que ser inteligentes, temos que usar nossa razão, usar o nosso raciocínio. Deus nos deu um cérebro, Noé usou o seu raciocínio, ele soltou um corvo, pensou, o corvo não é um sinal muito seguro, aí soltou então uma pomba, avaliou bem a pomba, não voltou, mas é bom eu tomar mais cuidado, deixa eu remover agora o telhado da arca, a cobertura da arca, para ver melhor. Ele usou sua razão, usou seu raciocínio, não foi afoito, foi paciente. Talvez houvesse alguma pressão sobre ele, a pressão das circunstâncias, a pressão da esposa, a pressão dos filhos. Noé, abre isso. Mas ele foi paciente e aguardou o momento certo. E isso sim é uma lição importante. Temos que aprender isso. Eu não sei o que cada um está passando aqui, mas há coisas que fogem do nosso controle. E nós não conseguimos sair por nós mesmos. O que aprendemos então aqui? Aprendemos com Noé que temos que ser inteligentes, analisar a situação, avaliar possibilidades, considerar saídas, não agir de modo afoito. Não é assim que o homem de Deus age, mas refletir, pensar, avaliar, olhar o momento certo e então tomar as decisões corretas e seguras. Ser paciente, às vezes as coisas demoram. Nós estamos na época em que nós clicamos aqui e tudo acontece. E se nós clicamos aqui e não acontece, ficamos irritados. Esse computador não presta. Queremos resultados imediatos, na hora. E num texto como esse nós aprendemos que Deus não age assim. As coisas muitas vezes se prolongam, se protraem no tempo. Talvez você esteja passando por uma situação, você não vê saída. Você precisa ser paciente. Você precisa ser inteligente. Você precisa avaliar as coisas com a razão, estudar saídas e agir com os pés no chão. O homem cristão é assim. O homem de Deus é assim. Ele é comedido, ele é maduro, ele é equilibrado, ele não faz loucuras. Não, ele avalia, pensa, enfrenta a situação com paciência maior. E então, no final de tudo, ele consegue escapar daquela situação sob a orientação de Deus. Temos que aprender isso.
Os jovens têm que aprender isso. Os mais velhos têm que aprender isso. Temos que aprender com o velho Noé. 1 ano e 11 dias na arca. E mesmo quando viu que a chuva tinha passado, ele foi cuidadoso, pensou, avaliou, aguardou, deu passos de cautela antes de tomar a sua decisão, antes de sair da arca. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, em termos de lição, além dessa, da paciência de Noé, nós temos que ser maduros e agir como ele. O que eu quero destacar, o que eu quero apontar aqui para os irmãos, e os irmãos devem ter imaginado isso quando eu falei, é a priorização nesse texto. Isto parece que nós podemos dizer, com base no texto, com um certo grau de segurança. Certamente, os primeiros leitores do texto que está diante de nós, certamente aprenderam essa lição com o texto que está escrito aqui, dadas as informações que eles tinham em mente e que nós não tínhamos há 1 hora atrás. Mas devemos priorizar, e eis aqui uma lição importantíssima para cada um que está aqui e para aqueles que estão assistindo aí a transmissão. Nós temos que aprender, queridos, de uma vez por todas, nós temos que aprender a priorizar o que está ligado à adoração de Deus. Nós temos que aprender que as pombas são mais importantes do que os corvos. E eu digo isso com certo temor. Eu fico um pouco com medo de falar isso. Porque alguém pode pensar assim: o pastor está pregando para mim, está mandando recado para mim. E o pior é que é verdade, eu estou mesmo. Para todos vocês. Eu estou mandando um recado para todos vocês. Nós vivemos numa época, queridos, em que as coisas ligadas à adoração de Deus estão em segundo lugar. Nós soltamos primeiro a pomba e guardamos o corvo, preservamos o corvo. O corvo é mais importante do que a pomba. O corvo do meu lazer é mais importante do que a pomba da comunhão com os irmãos. O corvo do meu trabalho é mais importante do que a pomba do serviço para Deus na igreja junto com os meus irmãos. O corvo do estudo está acima da pomba da oração. Nós temos feito isso. Há irmãos que vêm à igreja 1 vez por bimestre. A cada 3 meses. Sabe o que é isso? Isso é priorizar o corvo e desprezar a pomba. É isso. Falou para mim, falei e vou repetir. E vou repetir. Isso é priorizar o corvo. As pessoas não têm, na nossa geração, triste, dói o coração, mas as pessoas não têm priorizado as coisas de Deus, não têm. Há pessoas que vêm aqui à igreja e ficam lá no salão social, sem fazer nada, batendo papo. Pensam que eu não sei. Batendo papo. Ficam lá batendo papo. Errado. Valorizam o corvo do lazer, do bate-papo, mas não valorizam a pomba da adoração. É triste ver isso. E nós percebemos isso na nossa geração de crentes. Onde estão os Noés que guardam a pomba, que protegem a pomba, que cuidam dela, que estendem a mão para recebê-la, que se preocupam com ela, que a preservam? Onde estão essas pessoas? Onde estão os casais? Onde estão as famílias que fazem das coisas de Deus prioridade número 1?
Onde está você nas quartas-feiras? Onde você está? Nós nos reunimos aqui, oramos, cantamos, aprendemos. Onde está você? Onde estava você hoje pela manhã? Hoje cedo. Estávamos aqui hoje cedo, servindo, adorando, aprendendo, estudando, crescendo em adoração. Onde estava você? Nós vivemos nesses dias em que as pessoas não estão priorizando as coisas de Deus. Elas estão protegendo corvos. Elas têm corvos de estimação. E elas protegem esses corvos e desprezam as pombas. O Senhor Jesus disse: busque em primeiro lugar. A prioridade número 1 da sua vida deve ser o reino de Deus e toda a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Mas o seu estilo de vida, sua filosofia de vida, deve ser um estilo de vida, uma filosofia de vida em que as coisas ligadas à adoração de Deus ocupem o primeiro lugar. Eu vou dizer para vocês, eu estou cansado de falar isso. Eu estou cansado de dizer isso. Eu envelheci dizendo isso. Eu envelheci. Eu estou com as barbas brancas, os cabelos brancos. Eu envelheci dizendo isso. E vocês não me ouviram. Vocês não me ouviram. Eu estou velho. Eu estou velho. Envelheci dizendo isso. Todos os domingos. Sempre, 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 sempre. Mais de 20 anos. Sempre, sempre, sempre. E o que eu vi com estes olhos que já estão cansados, sabe o que foi? O que eu vi foram pessoas que antes protegiam pombas, mudarem e passarem a proteger corvos. Eu vi as coisas piorarem. Foi o que eu vi. Foi isso que eu vi. Eu estou cansado de falar isso. Eu cansei disso. Que Deus nos ajude. Eu cansei. Estou cansado, estou fraco, estou exausto de dizer sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Quem me dera ver uma igreja em que as famílias sejam mais zelosas. Quem me dera ver uma igreja em que os casais, os homens, as mulheres, todos coloquem as coisas de Deus, da comunidade santa, do povo eleito, em primeiro lugar. Mas Deus não me deu a graça de ver isso até o momento. Há bancos vazios aqui. Mostra. Há bancos vazios aqui. Ali. De pessoas que poderiam estar aqui, buscando ao Senhor conosco, e não estão, porque não querem estar, que valorizam outras coisas. Muito triste isso. Eu, da minha parte, prossigo. Eu não vou mudar meu discurso. Não vou. Não. Vocês sabem em quem eu penso quando eu prego? Sinceramente. Vocês pensam que quando eu prego, eu penso em agradar vocês? Vocês pensam isso? Eu não me importo nem um pouco em agradar vocês, irmãos. Mesmo com todo o amor que eu tenho por vocês.
mesmo com toda maneira elevadíssima como eu vejo vocês. Quando eu vejo vocês eu tremo, porque eu sei que estou diante de um povo especial, um povo santo. Eu tenho medo. Diante de vocês eu sou tomado, invadido por um temor reverencial. Quando eu subo aqui e eu olho para vocês, sempre, todos os domingos, eu subo aqui, eu olho para vocês e eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha quem está na minha frente. É o povo lavado, é o povo redimido, é o povo comprado pelo sangue da cruz de Cristo. É esse povo que está aqui. E eu tenho medo, eu tenho um temor, eu olho para vocês com um temor reverencial, porque eu sei quem vocês são. Mas uma coisa é certa, em que pese tudo isso que eu disse agora, quando eu prego aqui, eu não prego para agradar vocês. Quando eu acabo de pregar e sento naquele banco, eu penso: será que o que eu disse foi do agrado de Deus? É isso que eu penso. Não se foi do agrado de vocês, mas se foi do agrado de Deus. É isso que interessa para mim. Por isso eu não vou mudar. Se eu tenho mais 20 anos pela frente, então que sejam 20 anos eu pregando a mesma coisa. Vou continuar pregando a mesma coisa. E aqueles que são negligentes e que protegem os corvos e desprezam as pombas, eu vou ter a honra, na eternidade diante de Deus, de tirar de você todas as desculpas. Eu vou ter a honra de tirar de você todas as desculpas, porque vou continuar pregando as mesmas coisas. Você diante de Deus não terá desculpa nenhuma. E eu serei a causa de você não ter desculpa nenhuma. Eu serei a causa e terei a honra de ser a causa. Porque eu não vou mudar o que eu digo. E existe mais uma lição, apenas que eu quero compartilhar com vocês. Lembram do pombinho, ou da pombinha, com o ramo de oliveira no bico? O pombinho ou a pombinha que anunciava que a ira de Deus passou? Vocês se lembram disso? O judeu antigo viu essa figura, e a figura da oliveira despertou nele nisso. Algo que agrada a Deus está brotando. Deus está satisfeito. Sua ira passou. As oliveiras estão florescendo. As oliveiras florescem. A ira de Deus acabou. O raminho de oliveira que a pombinha traz em seu bico é a mensagem: a ira de Deus passou. Meus queridos, eu posso ser severo com vocês às vezes, como fui agora, mas eu quero mesclar com o amargo da exortação, o mel do consolo. E se eu incomodei vocês com o absinto da bronca, eu quero confortá-los com o mel do consolo agora. Nós também temos uma pombinha que nos traz uma mensagem dizendo: a ira de Deus passou. Temos uma pombinha também. Como aquela pombinha que apareceu no batismo de Jesus? O Espírito Santo que tomou aquela forma corpórea e apareceu ali no formato de uma pombinha. Nós temos uma pombinha também com uma mensagenzinha em seu bico. Uma mensagem de paz em seu bico. Nós aprendemos na Bíblia, nós aprendemos em João 3,36, ninguém precisa abrir. Nós aprendemos em João 3,36, que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não creem no Filho de Deus. Se você não crê no Filho de Deus, não importa quão bondoso você seja, desculpe, é duro, eu sei, mas a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre você. Há uma lâmina afiada pairando sobre você, se você não é crente. Se você não crê no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre você, uma nuvem escura.
uma nuvem de fúria, uma grande tempestade prestes a desabar, paira sobre você, se você não crê no Filho de Deus. Mas todos aqueles que estão aqui e que creem no Filho de Deus devem se lembrar: a ira de Deus para nós, aquela ira que pairava sobre nós, cessou. E nós sabemos que ela cessou, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, a pombinha do Novo Testamento, o Espírito Santo, aquela figura que aparece no batismo de Jesus, ele diz para nós, ele testifica junto de nós, não com um raminho de oliveira, mas com as suas palavras do nosso coração. Ele testifica no nosso coração que a ira de Deus passou. Eu quero ler para vocês e encerrar este sermão mostrando esse raminho de oliveira. Esse raminho de oliveira do novo, da nova pombinha, da nova e eterna pombinha, o Espírito Santo de Deus falando a nós. Noé foi consolado por aquele raminho, trazido por aquela pomba. Nós somos consolados por esse ramo de verdade, trazido pela pomba do Novo Testamento, trazido pelo Espírito Santo, que diz, conforme lemos em Romanos 8, que diz assim, Romanos 8, versículos 15 e 16, o texto diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Não estamos mais sob a ira de Deus, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós aprendemos nesses 2 versículos que há uma mensagem de mel, uma mensagem doce, há um consolo para nós. A ira de Deus passou, somos filhos de Deus, não precisamos ficar atemorizados, cremos em Jesus e a ira de Deus foi apaziguada. Versículos 31 em diante, diz assim, o versículo 31 e os seguintes, veja o que diz, no mesmo capítulo de Romanos 8: que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo acabou de mencionar o ministério do Espírito nos crentes, trazendo paz ao coração deles. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como os judeus na antiguidade viram naquele ramo de oliveira uma mensagem de que a ira de Deus tinha acabado, nós podemos ver no testemunho do Espírito que a ira de Deus passou. Você é crente? Você pode se alegrar na mensagem da nova pomba? Você pode se alegrar na certeza de que a ira de Deus passou? No novo ramo de oliveira, conforme lido aqui em Romanos 8, você pode descansar nisso, pode se alegrar nisso, pode desfrutar disso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto que estudamos nesta noite.
Obrigado pela sabedoria do seu servo Noé, por sua paciência, por sua inteligência. Obrigado por seu exemplo. Obrigado pelas lições que podemos aferir desse texto, deduzir desse texto. Que a sua palavra nos transforme. Dá-nos a graça, Senhor, de priorizarmos as coisas do Senhor acima de tudo. De não termos o Senhor como um detalhe na nossa vida. Não termos as suas coisas como detalhes na nossa vida. Mas priorizarmos o que é seu. Porque o Senhor um dia nos priorizou. O Senhor um dia nos colocou acima de tudo e deu o seu próprio Filho por nós. Nem aos anjos o Senhor concedeu isso, nem aos anjos. Ajuda-nos a entender isso, para que priorizemos o Senhor e as suas coisas também. E ajuda-nos, ó Deus, enquanto nos arrependemos da nossa obtusidade, enquanto nos arrependemos do nosso descaso, ajuda-nos também a nos deleitar com o mel do seu consolo, sabendo que o Senhor nos ama, que a ira do Senhor passou, que agora ouvimos uma nova mensagem, a mensagem como aquela trazida por aquela pombinha a Noé com um ramo de oliveira no bico, uma mensagem que diz que o Senhor está em paz conosco, que nos deleitemos nessa mensagem também, e assim, mesclando o mel com o absinto, nós possamos nos arrepender e possamos agradecer, que essa seja a nossa vida, que esse seja o resumo da nossa vida, arrependimento e gratidão. Em nome de Jesus pedimos. Amém.